Você precisa começar a construir a apresentação do seu TCC, do seu mestrado, do seu artigo científico. E antes que você comece a fazer isso, eu tô aqui para quebrar a sua crença de que um slide é apenas um apoio. Olá, mais um vídeo aqui do canal. E para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Marília Marinho. E no vídeo de hoje, você vai começar a enxergar os seus slides de outra forma. Para isso, nós vamos discutir sobre dois principais pontos que você deve considerar na hora de construir as suas apresentações: a organização do seu pensamento e a estética das suas escolhas. Quando você está apresentando algo, você está apresentando para um público, certo? Então as pessoas elas estão vendo a sua apresentação e ouvindo você falar. Isso quer dizer que elas estão dividindo a atenção delas entre a sua apresentação dos slides e a sua fala. Então esse é o momento em que você se pergunta: para que servem os slides durante uma apresentação acadêmica? Nesse momento, você está tentando organizar seu pensamento, mostrar evidências dos seus resultados, apresentar conceitos e metas e fornecer mais uma forma do público prestar atenção em você. Geralmente, em uma defesa de TCC, mestrado, a sua universidade ela pode te fornecer um modelo padrão de slides. Inclusive, nesses modelos pode vir aí a organização de sessões, que geralmente são introdução, objetivos, referencial teórico, metodologia, resultados de discussão e conclusão. Você lembra que eu te falei que um slide não é só um apoio? Para que você conecte essas sessões, vai ser preciso que você estabeleça informações relevantes que ajudem o seu público a entender como elas se conversam. Vamos ver isso na prática. Um slide igual a 1 minuto? Não. Vamos começar desconstruindo essa ideia de que você tem que passar 1 minuto em cada slide da sua apresentação. Não é necessário. E você vai ver como desconstruir esse pensamento vai, inclusive, te ajudar a linkar melhor as informações no seu slide. Troque esse pensamento pela ideia de que em um slide será sempre igual a uma ideia-chave que você quer desenvolver para o seu público. Uma outra coisa muito importante que você tem que observar quando você estiver organizando a sua apresentação é a hierarquia das informações. Observe esse slide. Quando você olha para ele, qual é a primeira coisa que você direciona o olho? Primeira coisa que você olha. Esse título aqui, né? Ele está em negrito, ele está num tamanho maior, ele está centralizado, então ele é o que primeiro vai chamar a sua atenção. Isso quer dizer que isso aqui é uma informação relevante do seu slide. Você quer que as pessoas prestem atenção nisso aqui. Logo em seguida, você vai olhar para o segundo título, que tem aí um tamanho um pouco menor do primeiro e que de alguma forma está relacionado com o título acima. Então você entende que essas informações elas estão conectadas. E por último, você olha para cá, para esse título pequeno aqui no canto do slide, né? Você entende que esse título aqui ele tem relação com tudo o que está no seu slide. Um exemplo de hierarquia de informações na capa da sua apresentação. Essa é uma capa que ela poderia ser usada, por exemplo, para um trabalho da área da indústria, né, da pesquisa na área de indústria. Então, você observa que existe aqui um título nesse trabalho, então eu dou ênfase a ele, eu coloco ele num tamanho maior. Logo em seguida, eu coloco o meu nome completo e, por fim, eu coloco uma caixinha aqui para citar se esse trabalho, essa apresentação, ela se trata de um artigo, de um TCC, de uma dissertação, de uma tese. Coloco também o nome do curso e o nome do orientador, orientadora. Uma coisa importante sobre o uso de imagens nas suas apresentações. Busque sempre por banco de imagens que tem imagens de qualidade. Eu gosto muito de usar esse aqui, ó, o Pexels. Você vai encontrar muitas imagens bonitas e que tem qualidade. Isso quer dizer que se eu esticar o tamanho, se eu aumentar o tamanho dessas imagens na minha apresentação, elas não vão perder a qualidade, elas vão continuar numa qualidade ótima, né? A qualidade original que eu baixei ela. Então, preste bem atenção nisso, porque, por exemplo, às vezes você baixa alguma imagem do Google
e elas não vêm numa resolução tão boa. Então, se você quiser usar num tamanho um pouco maior, vai acabar distorcendo. Se você quiser dar ênfase a alguma coisa dessa imagem, não vai ficar com a qualidade boa, as pessoas não vão ver bem. Então, preze sempre por imagens que tenham uma boa qualidade. Como ajudar o público a entender o que você fez? Uma coisa muito importante, não use cores muito fortes. Sério, olha para cá para esse slide. Esse verde junto com esse laranja, com esse cinza meio escuro, o que você sente quando olha para cá? Eu sinto dor de cabeça. Então, assim, não precisa. Se você não tem aí um senso estético muito apurado, preza pelo preto e branco, porque vai dar bom, vai ficar ótimo. Você não precisa estar enfeitando muito. Faça uma coisa simples, mas que seja organizada, que seja bonita e que as pessoas prestem atenção no que você está falando. Uma coisa interessante para você guiar, ajudar as pessoas a entender como você está discutindo as ideias na sua apresentação é mostrar um menu da sua fala. Então, no menu, você vai direcioná-lo e você vai dar um mapa para a pessoa sobre como vai ser o seu diálogo com ele, com o público. Então, como é que você vai desenvolver a sua fala, o que você vai falar primeiro, o que vai falar depois. Por exemplo, em uma apresentação acadêmica, a gente passa aí por uma introdução, por um referencial teórico, pela metodologia, análise, discussão e a conclusão. Por exemplo, na introdução, como é que eu gosto de fazer para destacar informações na introdução? Eu gosto bastante de usar caixinhas para destacar os meus textos. Então, são formas que o próprio PowerPoint não fornece. Aqui, ó, você consegue ter acesso a várias formas do PowerPoint. Você pode colocar textos dentro dessas formas para destacar aí conceitos, tópicos que você quer dar ênfase na sua introdução. Fazer isso é muito melhor do que usar esses bullet points que a gente encontra até aqui no próprio PowerPoint. Sempre que eu assisto uma apresentação, que eu vejo esses bullet points, eu tenho a sensação que a pessoa ela só usou isso aqui como uma forma de lembrar o que ela tinha que falar. E lembra que eu te disse que a gente não faz uma apresentação só para nós, a gente precisa se preocupar com o nosso público. É muito melhor você prezar por outras formas de destacar as informações e fazer com que o seu público preste atenção em você e entenda do que você está falando. Então, uma forma muito interessante que você pode fazer é usar uma imagem que tenha relação aí com o que você está falando. Você pode apresentar uma frase que represente uma ideia-chave e em seguida usar um parágrafo curtinho que explique essa ideia-chave. Mais uma vez, além de você estar falando, de você estar explicando, você também está fornecendo para o seu público um outro estímulo com as informações relevantes que você quer que o público preste atenção. Você destaca no slide, você deixa lá escrito o que você está falando e você também verbaliza, você explica com as suas palavras o que você está apresentando para o público. E as referências? Como eu apresento minhas referências? Nada de colocar suas referências lá nos últimos slides, aquela lista de referências. Porque, sério, quando a gente está assistindo uma apresentação que uma pessoa faz isso, você presta atenção, você olha, você consegue ler, você consegue ver alguma referência que pode ser relevante, inclusive para a sua área. Eu não consigo. Então, uma forma muito melhor de você apresentar suas referências é colocar elas ao longo da sua apresentação. Por exemplo, aqui no cantinho, ó, lembra lá da hierarquia de informações? Aqui no cantinho você coloca o nome dos autores, você coloca o ano. Se for uma citação direta, você deve colocar também a página. E aí a pessoa, ao longo da sua apresentação, ela vai vendo quais foram as referências que você se baseou para discutir determinados tópicos. Uma coisa interessante também é que você não coloque imagens na sua apresentação só por colocar. Coloque uma imagem com uma intenção, que de fato ela possa ser relevante para aí você discutir o que você está querendo discutir. Uma outra parte da sua apresentação é mostrar o objetivo do seu estudo. Então, nessa parte aqui, você vai precisar de fato colocar o objetivo na íntegra, você vai ter que copiar e colar. E aí, como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar num único slide, geralmente eu gosto de deixar o slide um pouco diferente, né, para chamar mais a atenção do público. Então, esse slide aqui, eu coloquei uma imagem no fundo e uma forma, ó, por cima da imagem. E aí, você pode colocar essa forma numa cor escura e mexer na transparência dela. Você vai aqui, ó, em formatar forma,
vem aqui em preenchimento e mexe na transparência. E aí vai mudar a transparência e você deixa de acordo com a sua preferência, ou como você achar que fica mais legal na sua apresentação. Referencial teórico. Aqui também é uma parte que você vai precisar colocar conceitos, você vai precisar aí mostrar definições para o seu público. Então, esse é o momento que eu também gosto de buscar algumas imagens que sejam relevantes para a minha fala e também apresentar parágrafos curtos, né, que sejam explicativos sobre aquilo que eu estou comunicando. Uma outra coisa que você pode usar e abusar na parte do referencial teórico são os próprios ícones do PowerPoint, que você vai encontrar aqui, ó, inserir nessa parte ícones. E aqui você vai encontrar ícones de diversas áreas de estudo, né? Você pode pesquisar ali por áreas, por educação, tecnologia, e você vai encontrar diversos ícones. Eles podem ser muito legais para você criar esquemas, para você representar ideias e vai ajudar muito, além de deixar a sua apresentação muito mais dinâmica. Uma coisa importante sobre conceitos que você está discutindo na sua apresentação. Se você estiver discutindo algum modelo, é importante você se atentar que jamais você pode colocar na sua apresentação a imagem de um modelo que você não colocou lá no seu texto, lá no seu trabalho. Se você discutiu algum modelo lá no seu trabalho e você vai discutir aqui na sua apresentação e você mostra a imagem desse modelo e que não está lá no seu trabalho original, isso é um erro. É preciso que, quando se tratar de um conceito muito específico, de um modelo, e você está querendo discutir uma ilustração desse modelo, precisa estar no seu trabalho e também aqui na sua apresentação. Metodologia. A metodologia é uma parte em que você vai explicar para o seu público a ordem lógica das suas ações, né? O porquê que você realizou tais passos, como eles se conectam e como, de fato, eles dão corpo para a sua pesquisa. Então, por exemplo, você precisou realizar tal procedimento, depois você precisou realizar um outro procedimento. Para isso, você usou tais instrumentos. Então, usar essas formas aqui na metodologia também pode te ajudar bastante a construir um fluxograma de como você realizou esses passos e, de fato, deixar isso de uma forma mais ilustrativa para quem está assistindo. Análise e discussão. Eu trouxe um exemplo aqui de alguém que, por exemplo, faz uma pesquisa clínica, né? Então você trabalha com dados clínicos. Possivelmente você vai precisar mostrar tabelas na sua apresentação. Então, quando nós estamos assistindo uma apresentação que tem uma tabela aí com números, algumas expressões que nós não somos da área, nós não conhecemos, você precisa achar alguma forma de dar ênfase a informações que são relevantes nessa tabela, para que as pessoas que estão te assistindo, elas consigam entender do que se trata esses números, como eles se relacionam com o resto da sua apresentação. Então, mais uma vez, para destacar informações de uma tabela, você pode usar também formas no PowerPoint. Então, você pode usar algo como esse retângulo aqui, ó. Para colocar dessa forma, você vem aqui, você adiciona uma forma, né? E aí, para você editar ele, você retira o preenchimento da forma, você deixa sem preenchimento, e aí ela vai ficar apenas com um contorno. Então, você pode fazer isso com informações que você queira destacar nas suas apresentações, e de fato isso vai dar um foco para algo, né? Então, vai ajudar as pessoas que estão te assistindo a entender do que você está falando, no que você está querendo dar ênfase. Conclusão. Como eu costumo apresentar aí conclusões do meu trabalho? Eu acho que a forma de você mostrar uma frase que represente uma ideia-chave e um pequeno parágrafo que explique essa frase também é uma excelente maneira de você distribuir as informações na conclusão, porque essa é uma sessão que você também vai precisar apresentar conclusões que você chegou, né, com o seu trabalho. Então, de alguma forma, você vai precisar mostrar explicações, você precisa fazer as pessoas entenderem e conhecerem quais foram as conclusões a que você chegou. Então, você também pode usar esse método de usar uma frase que represente uma ideia-chave e pequenos parágrafos que explique sobre essa frase. E para encerrar, como é que eu encerro a minha apresentação? Como eu costumo fazer, geralmente eu duplico o slide da capa, e aí
acrescento 2 informações a mais nesse slide. Primeiro é um contato, né? Então, eu coloco o meu e-mail aqui no meiozinho da minha apresentação. E eu também gosto de colocar os logos da instituição, do programa, da revista, da agência de fomento, aqui no cantinho da minha apresentação. Eu acho que fica muito legal fazer isso, e aí você de fato pode agradecer a atenção das pessoas, além de, mais uma vez, relembrar elas, né, do que o seu trabalho se tratou, dar ênfase ao título e deixar o seu contato caso alguém queira conhecer mais sobre a sua pesquisa. Então, viu como dá para fazer algo formal e ainda bonito e elegante? Coloca aqui nos comentários o que você achou. Se você se desprender da ideia de que um slide é só um apoio, é só questão de tempo para que as suas apresentações elas se tornem cada vez mais memoráveis. Vai ficar muito claro para o seu público que você sabe organizar as suas ideias e comunicá-las. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu subir um vídeo novo por aqui. Um abraço e até a próxima!